Oi, gente, tudo bem? Vamos então começar esse vídeo sobre reações de neutralização. É, Você provavelmente já deve ter visto o outro vídeo sobre ácidos e bases, é muito importante, tá? Se você não viu esse vídeo, volta para aquele outro, a menos que você esteja entendendo tudo de ácidos e bases, como dá nome, como faz ionização, dissociação, porque a gente vai usar tudo isso agora, tá bom? Agora é o momento de você montar a reação química. Metade já tá aqui, os reagentes, né? Mas chegou o momento então da gente fazer essa reação. Reação de neutralização é uma reação que você usa um ácido para neutralizar uma base ou uma base para neutralizar um ácido. Lembra que ácidos e bases, quando o ácido tem um pH bem pequeno e a base tem um pH bem alto, são extremamente corrosivos, né? E podem causar grandes problemas. Então, quando você tem algum acidente ou você precisa neutralizar um ácido ou uma base, você vai usar para neutralizar o ácido uma base, para neutralizar a base um ácido. E aí, o resultado dessa reação, dessa recombinação desses dois compostos, é um sal, tá bom? E aí a gente precisa aprender então a montar esse sal e dar nome para esse sal. A gente tem um exercício que tem várias reações aqui para você montar o sal. E aí eu vou montar algumas reações e dar nome para alguns sais. E aí o restante você faz aí em casa, tá certo? Vamos, na verdade, eu acho que dá até para fazer tudo dependendo do tempo. Vamos fazer agora então. A gente tem o NaOH junto com HClO2. Lembra que numa reação de neutralização nós temos o ácido, a base e vai formar sempre a água. Então, uma coisa que você pode colocar sempre na reação é a água, porque ela sempre vai estar ali, tá bom? Agora, a minha preocupação é fazer a reação, não é balancear a reação química, tá? Então, as reações que eu vou fazer aqui não estão balanceadas. O balanceamento vocês aprenderam e tem um vídeo aqui específico sobre balanceamento, que é uma etapa posterior. A gente precisa ir aos pouquinhos, tá bom? Então vamos aqui, começando, já temos o H2O. Lembra que esse H2O, ele vem por quê? A base, ela se dissocia liberando íons OH- e o ácido se dissocia liberando íons H+. Então, esses dois eles vão se juntar e vão formar a água. O restante, o íon negativo, que é o ClO2- e o íon positivo, o Na+, eles vão se juntar para formar o nosso sal. Então, quando a gente for juntar esses dois, esse sal ele é um composto iônico, tá bom? Porque você tem o íon positivo atraindo ou sendo atraído pelo íon negativo, né? Um tem elétrons para doar, o outro tem elétrons para receber. Então, aqui vai ficar íon positivo primeiro, íons positivos primeiro, íon positivo, né? Como eu tenho aqui um mais e um menos, as carguinhas são iguais. Então a gente cruza, anula. Então vai ficar NaClO2. Agora, como é que a gente vai fazer, vai dar o nome? Bom, o nome do sal é o seguinte: você coloca o íon, o nome do íon negativo mais o nome do íon positivo. Bom, pra gente descobrir, ó, o íon ClO2. O íon ClO2, ele é o dióxido de cloro, tá bom? Então, quando a gente vai formar esse sal, ele vai ficar NaClO2. O NaClO2 é o íon clorito de sódio. Ah, Maura, como você sabe? Vamos lá, ó. Nome para os ânions, tá bom? Vou arrumar esse espaço aqui, ó. Ânions.
quando o ânion ele é sem oxigênio, isso tá no livro e a gente já falou sobre isso em sala, é só uma relembrando, tá? O fim é eto. E aí a gente tem cloreto, sulfeto, iodeto, tá bom? Sem oxigênio. Quando tem 1 ou 2 oxigênios, você vai colocar o fim ito. Como nós temos aqui, o ClO2 é o clorito. E quando você tem 3 ou 4 oxigênios, você vai colocar ato. Por exemplo, o SO4 2- é o íon sulfato, tá? E você precisa saber esses nomes para poder dar nome para o sal. É bastante coisa? É bastante coisa, mas é assim, gente, tá? É só o início das dores. No ensino médio as coisas dão uma piorada, tá bom? Ficou um incentivo aí para vocês. Então, com base nisso, a gente consegue dar nome para esses sais. Vamos fazer essa segunda reação. Vou trocar a cor aqui para dar uma variada. Eu tenho aqui o H2SO4 e o hidróxido de cálcio, o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio, uma reação de neutralização. Reação de neutralização, a gente já sabe, sempre vai ter a água. Por quê? Porque o cálcio, o hidróxido de cálcio, né, ele vai liberar o OH-, aqui libera H+. Então, o resultante aqui é o íon SO4 2- e o íon Ca2+. Eu vou fazer isso aqui só nas primeiras reações, tá? Depois a gente vai fazer direto. Então, quando a gente junta o cálcio 2+ com o SO4 2-, a gente vai ter aqui o íon 2+, e o 2-, por serem iguais, a gente corta a valência. Colocamos o íon positivo primeiro e íon negativo. Nome desse sal, se tem 3 ou 4 hidrogênios no ânion, o fim é ato. Então, vai ser sulfato de cálcio, tá? Vamos agora fazer a de baixo. Já vou fazer direto, tá bom? Então, tem a água aqui. Eu vou cortar só esse OH e esse H para a gente considerar os íons, tá bom? Aqui tem o íon Mg2+, e aqui o íon PO4 3-. Então, como as valências são diferentes, eu vou precisar usar a regra do escorregador. O 2 ele vem aqui para baixo do 4 e o 3 aqui para baixo do Mg. Então, vai ficar Mg3, PO4, 2. Percebe que aqui eu coloquei parênteses? Porque esse 2, quando baixa, ele vem para todo o PO4, não só pro 4 do oxigênio, até porque a gente teria um problema, vai colocar esse 2 onde, né? Então, vocês precisam tomar cuidado com esses detalhes, é muito importante. Como que eu dou nome para esse sal? Bom, tem 4 oxigênios, fim é ato, fosfato. Fosfato de magnésio. Tá bom? Vamos fazer ali o de cima. Vou cortar o OH e o H, porque eles vão formar a água. Então, aqui vai ficar o íon alumínio, é o cátion, e o BO3 3-, tá? O borato. Então, vai ficar assim. Se aqui eu tenho 3- e aqui eu tenho 3+, eu vou cortar as valências, cancelar, e aí vai ficar AlBO3. Qual que vai ser o nome? O nome vai ser borato de alumínio. Tá bom? E assim você vai fazer com todas essas equações. Ah, Maura, eu não sei o nome do íon. Só você procurar na internet, tá bom? Como eu tô fazendo aqui com vocês.
Porque, como eu disse, você não precisa saber de tudo. Aí você fala assim, ah, Mauro, mas vai ter isso na prova? Não, não vai ter essas situações na prova. Essa lista é só para você treinar, para você conhecer íons, para você abrir tua mente, tá? Mas é lógico que os conceitos que a gente está usando aqui, de dar nome, de reação, você vai precisar saber, mas não íons específicos. Não vai ter uma questão, por exemplo, qual é o nome do íon PO2O7 4-? Não vai ter uma questão dessa, tá bom? Mas os conceitos sim. Vamos fazer aqui dos óxidos. Lembra que óxidos são compostos binários. O que é isso? Significa que é o oxigênio mais um metal ou um ametal, tá bom? Então, quando a gente olha, você nunca vai ter um óxido de 3 elementos químicos. Se for um óxido de 3 elementos químicos, não existe, é outra coisa, tá? É um, sei lá, hidrocarboneto, alguma coisa assim. Então, você vai ver aqui que é o oxigênio mais outro, oxigênio mais outro, oxigênio mais outro, tá bom? E aqui é só para você dar nome. E aí a gente tem aqui uma regrinha para dar nome, né? Se o oxigênio ele tá ligado com o metal, vai ser óxido de e o nome do metal. Então, por exemplo, o sódio é o metal. Então, aqui vai ficar óxido de sódio. Aqui o Mg também é um metal. Então, aqui vai ficar óxido de magnésio. O alumínio também é um metal. Vai ficar óxido de alumínio. O ferro é metal também. Então, você vai colocar óxido de ferro. Só que aqui nesse caso, lembra que eu tenho o ferro 2 e o ferro 3. Como que eu faço? Bom, é a mesma coisa do hidróxido, né? Você coloca o óxido de ferro 2 ou você coloca o ferroso. O 3 é a mesma coisa. Vai ficar óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Tá bom? Óxido ferroso, inclusive, é usado para pessoas que estão tratando anemia, né? Agora, como é que eu vou fazer quando o oxigênio estiver ligado com não metal? Aí nós vamos fazer o uso de sufixo, tanto antes do óxido quanto antes do nome do outro íon, que é o ametal. Quais são os sufixos? É aqueles sufixos da Copa do Mundo, né? Então, o é mono. Lógico que Copa do Mundo não tem mono campeão, é só campeão, né? Mas 2 vezes campeão é bi, 3 vezes campeão é tri, 4 vezes campeão é tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 oct. É do grego, tá, gente? 9 nono ou none, 10 deca. Tá bom? Como que fica aqui, ó? Eu tenho o SO2. Então, eu coloco di, são 2 oxigênios, dióxido de enxofre. Quando é não precisa colocar, tá bom? No caso do ametal, do oxigênio precisa. Por exemplo, vou colocar um outro aqui, o CO. CO é um monóxido de carbono. Tá? N2O5 é o pentóxido. Tenho 2 nitrogênios, é mais de um. De nitrogênio. Tá bom? K2O2 cai o potássio. Então vai ficar óxido de potássio. Poderia ser também KO,
cortando esses dois, tá bom? Certo? E aqui ele pede pra gente escrever a fórmula. E eu até coloquei aqui, ó, a diferença do cuproso e do cúprico, tá bom? Então, a gente tem aqui o óxido cuproso é o Cu2O. Por quê? Porque você tem o O2- juntando com o Cu+. Aqui você tem o Cu2- com o O2-, então vai ser CuO. Óxido de prata, a prata é Ag+. Então vai ficar Ag2O. Peróxido de zinco vai ser o ZnO2. Ah, Mauro, por que peróxido? Porque tem essa regrinha também do peróxido para quando você tem 2 oxigênios, tá bom? Especialmente quando tá com um metal. Então, tem essas exceções. Monóxido de carbono eu já fiz ali, né? CO, um carbono. Epitóxido de dicloro. Aqui tem 2 cloros e 7 oxigênios. Certo, gente? Então, terminamos aí as reações de neutralização, os sais e os óxidos, tá? Qualquer dúvida, me procure no colégio. Leia o teu livro bastante, tá bom? Pode ajudar, vai ajudar bastante também. A gente se vê por aí, tá certo? Até a próxima.